noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. E vamos gravar o nosso vídeo de hoje, mas primeiro vamos rezar, pedir ao Espírito Santo e a Deus que nos ilumine para que possamos fazer mais um vídeo que seja para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a salvação das almas. Bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus, bendito seja o seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendito seja sua Santa Imaculada Conceição. Bendito seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. E bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhes santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa Leão, sobre o nosso Bispo Roberto Francisco, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este bispado, a paróquia em que habitamos, cada um de nós em particular, e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Subjugue o Deus, incessantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Pronto, gente, já rezamos, já nos recomendamos a Deus. Hoje é sexta-feira, dia de mais oração, mais penitência, mais jejum. É um dia, né, que a igreja pede para que a gente intensifique as nossas orações, né, para o Brasil, para o mundo de uma forma geral. Então, que a gente possa, né, para agradar a Deus, né, fazer uma penitência e oferecer, né, porque Deus é tão ofendido, a gente vê, né, o pecado, né, hoje, né, está demais, se alastrando de uma forma, e as pessoas perderam o temor de Deus. Então,
nós temos que fazer penitência por essas pessoas, não é? É aquela música bonita que tem na igreja: amar por quem não te ama, te adorar por quem não te adora, não é? Esperar por aqueles que não esperam em ti, não é? Por aqueles que não creem em Deus, estamos aqui. Então aquela música é linda, né? Que a gente canta na igreja. Então, gente, a gente tem que, porque estamos numa batalha, estamos numa guerra, não é? Entre o bem e o mal, não é? Então, nós precisamos realmente fazer jejum, fazer penitência, dobrar os nossos joelhos, porque o demônio ele não tá para brincadeira, né? Então nós temos que nos apegar com Deus. Então, gente, hoje nós vamos continuar o nosso estudo do catecismo, tá? Estamos estudando a moral, que é centrada nos 10 mandamentos. Só que antes o catecismo ele está colocando algumas introduções antes dele entrar na parte dos 10 mandamentos em si, que é a nossa moral. Quando aquele jovem, está lá no capítulo 19 de São Mateus, ali mais ou menos no versículo 16, quando aquele jovem chega para Jesus e pergunta: o que eu tenho que fazer para ganhar a vida eterna? Jesus falou: cumpra os mandamentos. Então é a nossa moral, é o nosso agir. E o catecismo vai falar um pouco sobre o nosso agir, o cristão, gente. Como que a gente sabe que aquela pessoa ali realmente segue Jesus Cristo? É pelos seus atos. Não é pelas nossas palavras. Jesus foi bem claro: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. E como é que a gente sabe que aquela pessoa faz a vontade de Deus? Pelos seus atos, tá? É o testemunho. Por isso que muita gente fala, né? O testemunho arrasta. Aquela pessoa realmente é temente a Deus, mas não por aquilo que ela fala, porque muitas vezes a gente fala, mas não faz. A gente não pode ser fariseu. Jesus chamou os fariseus pesadamente de sepulcros caiados, raça de víboras. Por quê? Porque eles falavam, mas não faziam, não praticavam. Então não adianta nada a gente falar de Deus e a gente não praticar aquilo que Jesus manda. Aí a gente está dando um contra-testemunho, tá? Então, gente, o cristão ele tem que dar testemunho. Então, pelos seus atos. Dom Bosco, eu já falei, né? Ele tinha uma frase que ele dizia: nós temos que ser bons cristãos e honestos cidadãos. Não é só na igreja, não é só dentro da igreja, não. É na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, tá? Para os nossos filhos. O que adianta eu querer que o meu filho seja um homem de bem se eu não sou um homem de bem? O que eu vou exigir do meu filho que ele não fale palavrão se eu falo palavrão? Quero que meu filho vá para a igreja se eu não vou para a igreja. Então, quem tem que dar testemunho é você. Você tem que ser o primeiro a dar testemunho na sua casa. Não, realmente, fulano é um homem de fé, é uma pessoa de bem, para quando a gente morrer, a gente ser lembrado, realmente essa pessoa foi realmente um homem de Deus e uma mulher de Deus. Por que os santos, até hoje aí, tem um livro muito bom, Os Santos que Abalaram o Mundo. Até hoje, São Francisco de Assis, uma Santa Teresinha do Menino Jesus, uma Madre Teresa de Calcutá, uma Irmã Dulce. Até hoje as pessoas falam neles. Por quê? Pelo testemunho. Agora tem gente, que as pessoas depois que morrem nem até esquecem. Por quê? Não deixou, a gente tem que deixar rastros de Deus. A formiga deixa rastro onde que ela passa. A gente também tem que deixar rastros onde quer que a gente vá, não é? Que as pessoas possam se lembrar de nós. Essa foi uma pessoa realmente temente a Deus, não é? Que a gente possa carregar isso até para depois que a gente morrer, não é? Então, gente, vamos aí para o Catecismo, no parágrafo 1749, a página 476. A moralidade dos atos humanos, os nossos atos, tá? Olha o que é que diz aí o nosso catecismo. Nas aulas passadas, eu gastei 2 aulas falando sobre a liberdade, tá? Então, ele ainda vai falar mais um parágrafo sobre a questão da liberdade e os nossos atos. Diz assim: a liberdade faz do ser humano um sujeito moral. Tá? Então, quer dizer, a minha liberdade, tá, tem que ser provada pela minha moral, pelos meus atos. Tá? Mas não quer dizer, como eu já venho falando nas aulas anteriores, não quer dizer que eu posso fazer tudo, não.
Porque o que vai, a regra é o quê? É os mandamentos, é a lei de Deus. Tá? Mas a minha moral tem que ser de acordo com aquilo que eu prego e aquilo que eu vivo. Quando age de forma deliberada, o homem, o ser humano, é, por assim dizer, o pai dos seus atos. Então, tudo aquilo que eu faço tem consequência, tanto para o bem quanto para o mal. Não só em relação a Deus, mas também em relação às pessoas. É o que eu falei antes. Tá? O que eu faço de bom ou de mal ou prejudica ou também, né, pode ser uma coisa boa também para o outro. Então as minhas ações, o que diz o que eu sou? As minhas ações. Não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu pratico. Os atos humanos, isto é, livremente escolhidos após um juízo da consciência, coisa que o animal não tem. O animal tem instinto. Eu falo isso, às vezes tem gente que fica com raiva de mim. Uma vez, uma pessoa ficou com raiva de mim por causa disso. Animal não tem juízo, o animal tem consciência. Por mais que você treine ele, mas ele tem instinto. É um instinto, tanto que eu já falei isso aqui. Ele morde, o cachorro te morde, ele não fica com arrependimento. Por quê? Porque ele tem instinto. O gato te arranha, ele não fica mal por isso. Ele continua a vida dele normal. Já o ser humano não, porque ele tem consciência. Se a consciência dele é uma consciência normal, se ele não tem problema de cabeça, tá? Quando ele faz uma coisa errada, a consciência vai acusar. São qualificáveis moralmente, são bons e maus. Então, é a minha consciência e os meus atos que vão dizer se aquilo que eu estou fazendo ali é bom ou é mal. E eu sei. Quando é mal, eu sei quando é mal. Tá? Eu sou assim. Eu não posso falar por ninguém, eu posso falar por mim. Quando eu cometo, por exemplo, um pecado, a minha consciência já logo me acusa. Na hora não, na hora é uma maravilha. Até mesmo os prazeres da vida, os prazeres da carne. Ali na hora é uma maravilha, mas e depois vem a consciência, vem o peso na consciência. Ainda bem que a gente se arrepende, né, e temos a graça da confissão. Nós católicos temos a graça de podermos nos arrepender e confessar os pecados e Deus vai apagar aquilo ali. Tá? Mas é triste quando a pessoa não se arrepende e continua no erro. Aí vira vício. O pecado, quando a gente não se arrepende e continua no erro, aí vira vício. Aí pode levar à impenitência. Se a pessoa vier a morrer nesse estado, ela vai direto para o inferno. É o que a igreja ensina. É o que está na Sagrada Escritura e na tradição da igreja. Então, se você morre, né, nesse estado, né, de viver de qualquer jeito, sem se arrepender, e morre desse jeito, aí você vai viver para sempre longe de Deus. Por quê? Porque, como eu já falei, aquilo que você fez ali tem que estar de acordo com a moral, de acordo com a lei de Deus. Tá? Então, eu não posso fazer da minha vida o que eu quero. Não. Tá? Tudo aquilo que não é moral, não é natural, não é moral. E o que vai reger isso é a minha consciência e os meus atos. O parágrafo 1750, ele vai falar das fontes da moralidade. Quais são as fontes da moralidade? Vamos ver o que o catecismo nos ensina. A moralidade dos atos humanos depende, 2 pontos, está no catecismo, tá, gente? Parágrafo 1750 do catecismo, tá? A moralidade dos atos humanos depende, 2 pontos, de 3 coisas. Primeiro, do objeto escolhido, tá? Tudo na vida, gente, tem um objetivo, tá? Por que eu fiz aquilo ali? Tá? Então Deus vai levar isso em conta. Será que eu fiz em plena consciência? Para haver pecado, você tem que saber, querer e fazer. Tá? Por isso que a Bíblia fala que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Tá? Então, é diferente de você fazer aquilo ali deliberadamente, sabendo que aquilo ali é pecado e você quer e vai lá e faz. É diferente. Tá?
do fim visado ou da intenção. Então, Deus vai também levar isso em conta. Tá? Qual é a intenção? Por que você fez aquilo ali? Tanto para o bem quanto para o mal. Tá? Então, gente, por isso que a gente não pode julgar ninguém. Só Deus pode julgar uma pessoa. Nós não podemos julgar os atos de uma pessoa, nem um ato bom e nem um ato mal. A gente não sabe se aquela pessoa está fazendo aquilo ali, né? Por exemplo, se a pessoa está fazendo uma caridade, a gente não sabe, porque coração dos outros é terra que ninguém vai. Só Deus olha o coração, mas a gente não pode julgar. A mesma coisa é o mal. Por que aquela pessoa ali fez aquele mal? A gente não sabe. A gente não sabe o que está por trás disso. Uma pessoa que suicida, por exemplo. Várias pessoas jogam pedra. Você sabe por que aquela pessoa se matou? Você não sabe, você não estava presente. A igreja ensina que o último momento da morte de uma pessoa é uma coisa que só Deus pode saber. Por que levou aquela pessoa a se matar? Então, por isso que a igreja hoje, né, antigamente não. Até a própria igreja mudou em relação a isso. Antigamente não se fazia nem missa para uma pessoa que se suicidou. Achava que já ia direto para o inferno. Hoje, por causa, né, da ciência, né, mais evoluída, questão da psicologia, né, então a igreja hoje entendeu que nós não podemos julgar uma pessoa. Tem a questão da depressão. Às vezes a pessoa se mata até sem querer. Tá? Por um estado de angústia muito forte. Tá? Eu perdi minha mãe há pouco tempo, eu fiquei numa angústia, um aperto no peito. Então quer dizer, mas graças a Deus, eu nunca pensei em me matar. Nunca passou pela minha cabeça. Mas eu não posso julgar uma pessoa que perde, às vezes, um ente querido, um pai, uma mãe, não é? Um marido, a esposa. Né? Tem gente que comete uma loucura. Eu não posso julgar. Não podemos julgar. Por que a pessoa fez isso? Não é? Então, tanto para o bem quanto para o mal. E depende também das circunstâncias da ação. Ok? A igreja diz que para haver pecado tem os condicionantes e os agravantes. Ah, roubou. Mas por que roubou? Roubou porque é bandido ou roubou porque precisava, estava com fome? Claro que não precisava roubar, podia ter pedido, lógico. Mas é diferente da pessoa que rouba, né, porque já está acostumada a roubar, do que aquela que por um desespero, está faltando alguma coisa em casa, né, vai lá e rouba. Então, tem diferença. Entendeu? Então, Deus vai levar também tudo isso em conta. Tá? O objeto, a intenção e as circunstâncias constituem as fontes ou elementos constitutivos da moralidade dos atos humanos. Tudo aquilo que eu já falei e já expliquei aqui. Tá? O parágrafo 1751 continua nessa mesma linha. O objeto escolhido é um bem para o qual se dirige deliberadamente a vontade. Tá? Todos nós, gente, temos uma vontade. Claro, gente, que o pecado original, ele vamos dizer assim, a nossa vontade ficou prejudicada. São Paulo diz que a gente acaba fazendo o mal que a gente não quer fazer. Tá? Não era para acontecer isso. Tá? A gente ter vontade de pecar, por exemplo. Por que às vezes a gente tem vontade de pecar? Não era para acontecer isso. Por causa do pecado original. Ah, mas no pecado original não é apagado no batismo? Sim, mas fica as consequências do pecado original, que é o que a Bíblia chama de concupiscência, tendência ao mal. A nossa natureza ficou enfraquecida pelo pecado. Entendeu? É a matéria de um ato humano. Tudo aquilo que eu já falei. Todo pecado ele tem que ter uma matéria, grave ou menos grave. Tá? Dei o exemplo aqui do roubo. Ok? O objeto escolhido especifica moralmente o ato de querer, conforme a razão o reconheça e julga estar de acordo ou não com o bem verdadeiro. Então, é o uso da razão. É o que eu falei. Se eu realmente eu faço aquilo ali consciente, é diferente de uma pessoa que faz sem saber. É tudo aquilo que eu já expliquei. As regras objetivas da moralidade enunciam a ordem racional do bem e do mal,
atestada pela consciência. Gente, não precisa ser católico, eu falo isso com os meus alunos lá na igreja. Não precisa ser católico para saber o que é bem e o que é mal. Todo mundo sabe que não pode matar. Todo mundo sabe que não pode roubar. Todo mundo sabe que não pode adulterar. Então, isso aí não precisa nem ser católico para saber disso. Tá? Qualquer um sabe o que, né? O que é bom e o que é mal. Pela razão e pela consciência, a gente sabe o que é bem e o que é mal. Tá? Então, a igreja ensina que a partir dos 7 anos, a gente já começa, né, a ter consciência dos nossos atos. Ok? Esse é o parágrafo 1751. Agora vamos para o 1752. Perante o objeto, a intenção se coloca do lado do sujeito agente, pelo fato de ater-se à fonte voluntária da ação e determiná-la pelo objetivo. A intenção é um elemento essencial na qualificação moral da ação. Já expliquei. Por que eu fiz aquilo ali? Qual a intenção? Tanto para o bem quanto para o mal. É o que eu falei aqui, por exemplo, da caridade. Filantropia, gente, qualquer um pode fazer. Tá? Não é só a questão do pecado, não. Até para você fazer o bem, por que você está fazendo aquele bem? Será que não é para aparecer? Se você estiver fazendo o bem para aparecer, você não tem méritos. Agora, por isso que Jesus fala, quando você for fazer alguma coisa, que a sua mão direita não saiba o que fez a esquerda e vice-versa. Tá? Então, talvez você está fazendo aquele bem ali para aparecer. Aí você não tem mérito. Tá? Mas se você faz filantropia, qualquer um faz. Agora, veja, se você faz caridade por amor, né? Não, eu vou fazer porque aquele ali é meu irmão em Cristo. Ou até nem é meu irmão em Cristo. Eu já contei essa história aqui, vou contar de novo porque vale a pena. Madre Teresa de Calcutá, que hoje é santa, ela tratava lá, ela era da Índia, e a Índia não é cristã, a maioria não é cristão. E ela tratava dos doentes, e muitas vezes que não era cristão, não era católico. Uma vez um hindu, que não é católico, estava morrendo, tá, com lepra, que a lepra naquela época não tinha cura. Não é? E ela começou a tratar dele com aquela roupa de freira, e o homem estava já morrendo, já aquela, né, cheio de lepra, já fedendo já. E ele falou para ela, não, irmã, a senhora não devia cuidar de mim, porque eu não sou cristão. Então a senhora não devia cuidar de mim. Eu não sou cristão, eu sou hindu. Aí ela virou para ele e falou, mas eu vejo Jesus Cristo em você. Por que eu estou cuidando de você? Porque eu estou vendo Jesus Cristo em você. É aquilo que Jesus fala no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Eu tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, eu estava doente, você foi me visitar. Quando você faz isso para um dos meus irmãos, foi para mim que você está fazendo. Jesus disse isso. Então, ela não queria saber. Aí ele virou para ela e falou assim, então bendito seja Jesus. Bendito seja Jesus. Um homem que não era cristão. E ele morreu. Morreu nos braços dela. Aceitou Jesus, né, como diz o povo, né? Talvez não tenha nem tido tempo de ser batizado. Mas, naquele momento, pela caridade de Madre Teresa com ele, ele falou, bendito seja Jesus. E não era cristão. Entendeu, gente? Então, o que vai é os nossos atos, né? Deus vai levar em conta por que eu estou fazendo. Qual é a intenção? Tá? Então Deus vai ver tudo isso, tanto para o bem quanto para o mal. A finalidade é o primeiro termo da intenção e designa a meta visada na ação. Qual é a meta? Qual é a minha meta, a minha direção? Se a minha direção for Deus, aí nós vamos ter méritos, com certeza. Agora, se não for Deus, se é só para mim me gabar, aí eu não vou ter méritos diante de Deus. A intenção é um movimento da vontade em direção ao objetivo. Ela diz respeito ao fim visado pela ação. Tá? Então, por isso, gente, que a gente não pode fazer uma coisa má para atingir um bom objetivo. Não pode. Entendeu? Por quê? Porque o fim não justifica os meios.
Então eu não posso usar de um meio mau para fazer caridade. Eu não posso pegar um dinheiro roubado e fazer caridade com dinheiro que é roubado. Não posso fazer. Então estou fazendo o bem através de um meio mau. Tá? Então não pode ser assim. É a meta do bem que se espera da ação praticada. Não se limita à direção de nossas ações singulares, mas pode orientar para o mesmo objetivo ações múltiplas. Pode orientar toda a vida para um fim último. Tá? Então isso é muito importante. Tudo que eu vou fazer na minha vida, eu tenho que ter uma meta, um fim. Tá? Isso aí, tanto na parte religiosa, quanto também na minha vida pessoal. Tudo que eu for fazer, eu tenho que ter uma meta, uma direção. Aonde que eu quero chegar? Se eu sou cristão, eu quero chegar no céu, então as minhas atitudes têm que estar de acordo com a lei de Deus, com os mandamentos. Tá? Por exemplo, um serviço prestado tem por fim ajudar o próximo, mas pode também ser inspirado pelo amor a Deus, fim último de todas as nossas ações, tá vendo? Então o cristão ele tem que ter uma noção, meu fim é Deus. Então todas as minhas ações nesse mundo tem um Deus lá que está vendo. Deus é onisciente, Deus sabe de todas as coisas, Deus vê tudo. Tem gente que acha que Deus não está vendo as nossas ações, mas está. De Deus eu não escondo nada. Nada passa despercebido. Quantas vezes eu ouvi gente falar, Deus está dormindo? Você que pensa. Você que pensa que Deus está dormindo. Deus está vendo tudo. Inclusive as tuas ações. Ninguém escapa, né, de Deus. Por isso que o julgamento dele vai ser perfeito. E ninguém vai poder falar nada. Vai todo mundo ficar quieto. Por quê? Porque o julgamento de Deus é perfeito. Não é igual ao nosso. Uma mesma ação também pode ser inspirada por várias intenções, como, por exemplo, prestar um serviço para obter um favor ou para vangloriar-se. Já expliquei sobre isso. Né? Então, por que eu estou fazendo aquilo ali? É para a glória de Deus ou para a minha glória? Hoje, gente, o ser humano tirou Deus do centro. Por que a igreja é tão contra a teologia da libertação que hoje está espalhada dentro da igreja católica? Por que a igreja católica perdeu tantos fiéis? Culpa dela. Muitas vezes foi culpa da igreja. Por quê? Tirou Deus do centro e botou o homem. Então as pessoas foram buscar nas outras religiões. No protestantismo, no espiritismo, né? E hoje até nas seitas, até no satanismo. Por quê? Porque a igreja tirou Deus do centro e botou o homem. A teologia da libertação foi uma desgraça para a igreja. Hoje nós temos que fazer caridade. Hoje, não é, padres aí na mídia aí falando que tem que plantar árvore, tem que... Não estou dizendo, gente, que não tem que fazer isso. Tem que fazer caridade, né, tem que levar comida para quem tem fome, né, fazer cuidar do meio ambiente, claro, tudo isso. Não estou falando que não tem que fazer. Mas tudo isso, Deus tem que ser o centro, não o homem. Por que a campanha da fraternidade hoje virou uma coisa terrível? Tirou, antigamente não, mas hoje, a campanha da fraternidade hoje virou o quê? Não se fala de Deus, se fala o quê? Do homem. Interpreta a palavra de Deus, por exemplo, Jesus não multiplicou os pães, fez uma partilha. Que partilha? Jesus fez um milagre. Multiplicou pães, sim senhor. O demônio não existe. Né? Aquilo ali do evangelho é uma epilepsia. Que epilepsia o quê? Aquele homem estava possuído mesmo, lá, uma legião de demônios lá, Jesus tirou dele, não era epilepsia, coisa nenhuma. Mas por quê? Porque tirou Deus do centro, agora colocou o quê? O ser humano, colocou o homem que agora faz a sua lei, faz a sua vontade, e ele interpreta a Bíblia do jeito dele. Então, gente, isso é um absurdo. Parágrafo 1753. Uma intenção boa, por exemplo, ajudar o próximo, que eu já expliquei aqui. Tá? A caridade é diferente da filantropia. Não torna bom nem justo um comportamento desordenado em si mesmo,
como a mentira e a maledicência. Então, eu não posso fazer uma caridade mentindo para a pessoa. Entendeu? Ah, esse dinheiro aqui é meu, entendeu? E foi roubado. Eu tirei do tráfico. Ou eu pirateei, fiz pirataria, ganhei dinheiro com pirataria. Então eu vou lá e faço a caridade, vou doar, né, para uma instituição de caridade. Então, né, quer dizer, eu estou mentindo. Não adianta, aquele ato meu ali, para Deus, não adiantou nada. Por quê? Eu estou mentindo. Porque ele é um dinheiro falso. Tá? O fim não justifica os meios, acabei de falar. Assim, vírgula, não se pode justificar a condenação de um inocente como meio legítimo de salvar o povo. Ah, então vamos condenar o inocente, igual fizeram com Jesus, para salvar o povo, igual, né, os judeus da época de Jesus queriam fazer. É preferível, né, que um inocente morra, né, do que o povo todo perecer. Não, igual Caifás falou, claro que não. Igual, né, preferiram Barrabás do que Jesus, um assassino. Tá? Preferiram soltar. O mesmo povo, nós somos ingratos, né? O mesmo povo que no domingo de Ramos aclamou Jesus, na sexta-feira mandou crucificar e soltar Barrabás, que era um assassino. Tá? Por sua vez, acrescentada uma intenção má, como por exemplo a vanglória, o ato em si bom, como a esmola, torna-se mal. Foi o que eu falei. Se eu fizer esmola, se eu fazer uma doação, né, só para todo mundo ficar me elogiando, nossa, que homem bom, né? Oh, que maravilha, esse homem é uma maravilha. A minha esmola não tem valor. Por quê? Porque eu quero para mim, eu quero a glória para mim, não é para Deus. Eu tenho que ser como São João Batista, que Jesus apareça e eu desapareça. Você não pode querer a glória para você, a glória tem que ser de Deus. Por isso que os santos não quiseram aparecer. Falei aqui, acabei de falar de Madre Teresa, de São Francisco. Não quiseram aparecer, por isso que eles, né, o mundo até hoje fala deles. Último parágrafo de hoje, gente, 1754. As circunstâncias, incluídas as consequências, são os elementos secundários de um ato moral. Contribuem para agravar ou diminuir a bondade ou maldade moral. Tudo aquilo que eu já expliquei. Dos atos humanos. Por exemplo, o montante de um furto. Podem também atenuar ou aumentar a responsabilidade do agente. O agir, por exemplo, por temor da morte. A questão do suicídio que eu falei. Tá? A questão do suicídio que eu falei. As circunstâncias não podem por si modificar a qualidade moral dos próprios atos, não podem tornar boa ou justa uma ação má entre si. Então, gente, o pecado é pecado. Não adianta. Tá? Então eu não posso justificar uma ação má. É mal, é bom, é bom. Jesus disse isso, está na palavra de Deus. Uma árvore boa não dá frutos maus. E uma árvore má não dá bons frutos. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Então, ou eu faço bem, e as minhas atitudes dizem isso, ou eu faço mal, e as minhas atitudes também dizem isso. Ok? Então, gente, é bem claro, o que é mal, o que é bom é bom. Tá? Por isso que Jesus diz, só Deus é bom. Claro, né, ele quis dizer, ali ele estava falando como homem. Por que Jesus fala só Deus é bom? Então Jesus não é bom? Claro que é. Mas ali ele estava falando como homem. Tá? Então só Deus é bom. Então Deus não pode fazer o mal. Assim como o diabo também não pode fazer o bem. E eu já estou cansado de ver aí gente falando que o diabo agora virou bonzinho. Por isso que estão fazendo até igreja pro demônio. Vai nessa que o demônio é bom. Não é bom coisa nenhuma. Nunca foi, nunca será. Não adianta nem você rezar. Eu posso rezar para o demônio se converter? Não, não adianta. Ele não vai se converter. Ele é mau desde... Jesus diz bem claro. Ele é mau desde o princípio. Tá? Ele não volta atrás. Assim como Deus não faz o mal, o demônio também não faz o bem. Então esse povo aí que fica achando que o demônio vai fazer o bem, cuidado.
Tá? Ele pode muito bem te enganar para levar você para junto dele, mas o bem ele não vai fazer não. Tá? Então não acredite nesse negócio, né, que ele vai te dar riqueza, que ele vai te dar prazer, status, e você vai lá e faz um pacto com ele, que ele vai te dar felicidade. Isso aí é enganação. Ele enganou Jesus, mas Jesus não caiu. Mas ele tá fazendo muitos cristãos caírem na dele. Então, gente, espero que vocês tenham entendido, mas não acabou não. Na próxima aula nós vamos dar sequência, tá? E nós vamos aprofundar mais na questão dos atos maus e nos atos bons, ok? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.